pessoas LGBTQIA+. Eu fiquei um pouco empolgada que eu lembrei na hora de muitas referências. Mas uma que realmente eu lembrei muito foi o filme Nimona. Eu recomendo muito para todos vocês. O que aconteceu? O filme Nimona, da plataforma Netflix, mostra que não tem problema ser diferente ou se encaixar nos padrões sociais, enquanto apresenta temáticas queer. Para quem não sabe o que é queer, deixa eu pegar aqui. A definição exata de queer é um termo que diz respeito a quem não se identifica ou não se rotula a nenhum gênero. Também pode se referir a minorias sexuais e de gênero. E, saindo da ficção, a animação que se tornou um sucesso foi um sucesso mundial. Originalmente se viu cancelada pela empresa Disney, que, mesmo depois de fechar a empresa Blue Sky, eu não estou só lendo, tinha 75% da animação já produzida. Porém, eles não gostavam da representatividade LGBT que tinha no filme. Então, eles só decidiram abandonar o projeto, que foi um grande erro para eles. Mostrando que mesmo na contemporaneidade, a homofobia ainda é presente. Isso se deve pela heteronormatividade. Para quem não sabe o que é heteronormatividade, é a ideia que apenas relacionamentos heterossexuais são normais. De sexo oposto, apenas esses são normais. E quanto à ignorância sobre o sexo e gênero. Seguindo essa análoga, a ideia que apenas relacionamentos heterossexuais são considerados normais é muito presente na sociedade. Como repertório para o desenvolvimento 1, eu usei a Constituição Federal de 1988. No artigo 4, deve-se promover o bem a todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer forma de discriminação. Contudo, no meio social, ainda ocorre a intolerância contra o relacionamento homoafetivo. A gente percebe no meio social que vai ter ainda o preconceito. O fato de só as pessoas pessoas que têm esse relacionamento andarem na rua de mão dadas, incomodam muitas pessoas que veem isso como algo anormal. E elas reagem muitas vezes de forma violenta, como gritos, gestos, agressões, podendo ser diretamente ou indireta. E a gente chama isso de homofobia. Isso pode ocasionar que as pessoas tenham medo de se assumir. Elas se identificam com alguma coisa, mas elas têm medo de se assumirem. Por medo de serem... da homofobia em si, elas têm medo e acabam se isolando, gerando vários problemas psicológicos. Muitas vezes podem até levar ao suicídio. Sim. No desenvolvimento 2, que foi sobre a ignorância sobre o sexo e gênero. Ademais, a ignorância das pessoas quando se fala da quebra de tabus piora o desdém. Segundo a ILGA World, 68% dos países proíbem a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo. Diante disso, a ideia conservadora misturada com a ignorância, vindo desde eras, isso não é uma coisa... pode vir desde eras, mas também não é uma coisa muito antiga. É recente também, porque a lei que... Uma curiosidade, a lei que previa a punição na administrativa a discriminação por orientação sexual foi criada só em 2001. Então, pode ser uma coisa tanto antiga quanto atual ainda. Então, eu continuo aqui. Vindo desde eras, dificulta a evolução humana, que em vários aspectos, como na forma de pensar e agir. Tirar a liberdade de expressão. Essas pessoas que são necessárias, muitas vezes se escondem. Não podem se assumir, tendo que agir, tendo que fingir serem alguém que não são. A liberdade de expressão de uma comunidade inteira, em muitos locais do mundo. Isso acaba diminuindo a diversidade de ideias e a normalização sobre a homossexualidade dificulta a sua normalização. Muito bem. Então, para resolver isso, eu peguei dois jeitos de resolver. Porém, tem um que eu não coloquei, que eu queria ter colocado, mas eu já vou dizer. Logo,
Para combater o preconceito e a violência contra as pessoas LGBTQIA+, QIAP+, cabe ao Estado, encarregado de garantir o direito à população, o papel de criar campanhas de conscientização à população que visem combater a intolerância, a fim da normalização do relacionamento homoafetivo. Outro sim, cabe à comunidade e seus apoiadores criarem campanhas e paradas espalhando a mensagem de tolerância e diversidade, a fim de difundir a ideia de inclusão. Com isso, o Brasil cada vez mais se torna um país totalmente abrangente. E outra coisa que eu queria ter falado, mas não pude falar, eu pensei, a falta de representatividade. Como assim? Eu assistia também um desenho chamado The Owl House. E até a primeira temporada, ele explodiu, todo mundo amava. Só que na segunda temporada, a protagonista demonstrou interesse pela antagonista. E nisso foi simplesmente cancelado. A Disney cancelou e deu uma desculpa dizendo que a protagonista não se encaixava no padrão de princesa, não se encaixava nos padrões da Disney. Eu não coloquei porque não foi um animador que disse, ou outra coisa tipo. É mais porque a gente percebe. Já em Divertidamente 2, para quem não sabe, isso aqui foi um animador que falou que a Disney pediu, a Disney ficava pressionando os animadores para deixar as cenas que tem a Riley e as amigas dela menos gay possível. Foi os animadores mesmo que disseram para deixar essas cenas menos gay possível. Então, eu pensei, e também precisa falar da pauta da representatividade, que quando é para representar, acaba acontecendo isso. Muito bem. Ótimo. Ai, gente, tô amando ouvir vocês falando aqui. Tô adorando o papo, né? Lembrando que Mel arrasou também, né? Mel é uma aluna de 9º ano, parabéns aí pelo conhecimento em redação em uma série tão, né, ainda no 9º ano, é a minha única aluna esse ano do 9º ano. Alunos do 9º ano me surpreendendo, os 3 do ano passado, 960, 920 e 900 no Enem, 9º ano, né? Aí esse ano eu tenho só a Mel, os outros já terminaram o primeiro, segundo e terceiro. Só tem a Mel esse ano, que é do 9º ano, mas que já aprendeu muito redação, também está de parabéns com os argumentos. Um tema, gente, esse tema da Mel aí, ele é uma grande aposta. Ele nunca caiu no Enem, nunca, 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 né? Então, aqui eu escolhi a classe aqui de temas mais relevantes. Esse tema dela é do eixo minorias, né? A população LGBTQIA mais envolve as lésbicas, os homossexuais, viu? E aí, é um tema nunca cobrado. Vocês lembram aí o filme que ela citou? Eu vou assistir. Esse foi tão abordado aí que do jeito que ela abordou, deu curiosidade no corretor, né, para assistir. Vocês lembram aí o filme que ela citou, que aborda sobre o caso? Alguém lembra o nome? Ninguém lembra? Nimona. Tu assistiu, Mel, o filme todo? Eu assisti o filme inteiro, eu acho que umas 3 vezes, porque eu gostei muito, é muito engraçado, eu recomendo para todo mundo aqui, é muito legal, muito engraçado, é muita representatividade, a história é legal, e para quem também gosta de uma coisa mais série mesmo, infantil, coisa The Out House. Também é muito... Pronto. Anotei aqui para assistir quando eu tiver tempo. Eu preciso arrumar um tempo para assistir esse filme. Gente, mas se a gente for pensar, a Ivana, né? Qual foi mesmo a novela que a Ivana participou? Eu não lembro. Eita, o pior para citar, tem que lembrar, gente. Ó, aí já era um erro. Se eu citasse a Ivana de uma novela, aí já ia ter erro. Eu tenho que saber exatamente, e me falhou, o nome da novela que ela participou. A Ivana da novela tal. Aí para contar o caso, né? A gente sabe que ela se tornou Ivan, né? Depois de um certo tempo, ela não gostava do corpo e tudo. Ela foi violentada, né? Então as pessoas não aceitam.
o preconceito enraizado contra, né, a opção. Então, o preconceito também é uma tese bem pertinente, né? Então, a Mel também ela abordou duas teses bem pertinentes, né? Talvez até novas para alguns, que é a questão da heteronormatividade, né? Que é quando as pessoas só acham normal as pessoas do sexo oposto, né? E a sociedade estranha mesmo, gente. Infelizmente, vai existir, independente se o governo crie medidas, esse preconceito realmente ele vai existir, né? A ignorância, né? Que as pessoas, questão da religião também, né? Também é uma tese bem pertinente. A conclusão dela ficou completa, nota 200, ela conseguiu abordar a proposta, resolvendo com os 5 elementos, resolvendo as duas teses, falou direitinho das consequências, né, que a pessoa se isola, pode adoecer psicologicamente, até tentar, até acabar com a própria vida, né. Então, só tenho que parabenizar, ficou tudo bem abordado. Depois, gente, seria bom se vocês disponibilizassem esses materiais, né, a Mel, se tiver como passar limpo a redação, tirar uma foto bem nítida, me mandar, eu mando tudo para o grupo, vou mandar o da Aline, vou mandar o da Bonésio, do Marcelo, porque então os textos ficaram bem construídos, viu? Então, depois que vocês passarem ali, mandem para mim, que eu mando no grupo, e aí a gente estuda a redação de cada um. Cadê o Luiz? Ah, mais uma pessoa. Falta agora a Ana e o Luiz apresentarem. E tá indo muito bem, gente. É simples a apresentação, é só comentar mesmo a redação. Viu como vocês conseguem? Não era nem um bicho de 7 cabeças. Tiago, ah não, peraí, deixa eu ver se ele já fez. Ah, deixa eu mandar bem aqui. Deixa eu ver se o Guilherme já tá pronto, porque ele estava terminando o dele. Ó, Tiago, eu vou te enviar o vídeo do Luiz. Aí tu passa aí, tá? Tô enviando. Mandei, Tiago. Na minha Te introdução, mandei lá, eu vê usei a lá Agenda o vídeo do 2030, Luiz. que são vários objetivos estabelecidos. Hã? Eita. Na minha introdução, eu usei a Agenda 2030, que são vários Não tem objetivos opção. estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, que é a Oi.
Acho que eu consegui agora. Dá pra me ouvir? Como é? Dá pra me ouvir? Cadê? Peraí. Não tem nenhuma opção, nem ele te mandando, não tem como, nenhuma opção. Pois então, gente, eu vou mandar. Luiz, tu quer já gravou o vídeo, aí no caso tu prefere que eu poste, não quer fazer os comentários, não? Do vídeo? Tu lembra o que tu colocou? A gente comentar rapidinho. Quer falar, Tiago? Oi. Dá pra ouvir? Tá, dá pra ouvir, Eu Luiz. não tava conseguindo entrar, eu não tava conseguindo entrar na chamada, mas agora deu certo. Eu sei, tá ótimo. Eu posso ler, sim, eu posso ler redação e aí eu comento, ao invés de Pronto, passar o vídeo. pronto. Mas aí eu vou postar esses vídeos depois, viu? Tá, tá, eu não sou muito bom de leitura, mas vamos Coisa, lá. eu amo esses vídeos de vocês. Tem hora aqui que eu assisto sozinho os vídeos aqui. Guardo tudo numa pasta com cartão de memória para não perder. É bom Sim, que vai. eu já reaproveito, depois eu refaço o vídeo. Uhum. Tá, não sou muito bom de leitura, mas eu vou tentar. A Agenda 2030, adotada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o intuito de promover a erradicação da pobreza, a proteção ambiental e o bem-estar para todos. Esse é um acordo. Não, essa aqui é a minha fala. Esse é um acordo que é feito entre todos os países em busca do desenvolvimento sustentável. Aí, na minha introdução, eu abordo sobre um específico que é sobre consumo e produção. No entanto, apesar da relevância do tema em âmbito global, o Brasil ainda enfrenta desafios para se adequar às metas devido à influência do modelo capitalista e à desigualdade social, que são as minhas duas teses. Uhum. Tá, no desenvolvimento. Primeiramente, é necessário frisar o papel da mentalidade capitalista nesse problema. Segundo o filósofo Karl Marx, o capitalismo leva à exploração contínua de recursos ao buscar inconscientemente pelo lucro, ou seja, ele ignora questão social, questão ambiental, tudo Muito pelo bem. dinheiro. Muito bem. Nesse contexto, muitas empresas limitam o tempo de vida útil de seus produtos para garantir o ciclo de venda constante. Eu esqueci o nome disso, o nome formal, mas Obsolescência programada. Arrasou nisso aí. Aprenda esse conceito, porque se cair esse tema, tu cita e já complementa com o que tu falou aí. isso, eu esqueci como falar, mas é isso mesmo. É quando a empresa. Eu até coloquei no meu vídeo uma imagem, depois a senhora manda. Era tipo uma charge, assim. Ah, já Como é tô bom. morrendo de vontade de ver esse vídeo. É só uma imagem, mas é tipo, como é bom as novas funcionalidades do iPod. Aí tá um cara que representa o dono do tablet, de quem fez a empresa do tablet. Como é bom o tablet ser descartável, entende? Porque aí você vai comprar outro depois que esse quebrar. Aham. Porque tem tempo de vida limitado para que quando quebre, ele compre o mais novo, que eles não saem depois. Empresinhas. Essas Em, empresas, cons- hein? Vai em con- lucrar. em consequência disso, a maior acúmulo de lixo e extração. Não, peraí. Sim. Extração de recursos naturais, que são prejudicados ao meio ambiente, que são prejudiciais ao meio ambiente e, portanto, à sustentabilidade. Muito bem, Luiz, muito bem. Agora o desenvolvimento 2. Outro sim, a desigualdade social no país dificulta. Ah, não, peraí. Eu vivo falando disso, mas eu tenho um repertório que eu gosto de usar, que é do deserto do Atacama, que é um deserto lá no Chile, que é um lixão a céu aberto, que é cheio de roupa. Mas vem roupa de grife, de Paris, que eles usam em semana da moda, e quando eles terminam os festivais lá, eles jogam as roupas fora, como se não fossem mais utilizáveis. Bom Então, para estado mim, de uso. eu coloquei
imagem no vídeo disso. Nossa, Eu acho que é tem esses repertórios aí que chamam a atenção do corretor. é uma representação boa do consumismo. Muito Enfim, bem. outro sim, a desigualdade social no país dificulta o acesso da população aos hábitos sustentáveis. Iniciativas como a campanha Desperdício Zero têm sido implementadas em áreas urbanas, mas muitas vezes falham em alcançar comunidades de baixa renda. Ou seja, apesar de existirem programas de conscientização sobre o assunto, muitas vezes não chega em população carente, seja por falta de infraestrutura ou por falta de acesso à informação, porque eles não têm acesso a redes sociais. E isso é uma negligência por um ponto, por Sim, um lado. muito bem. Como resultado disso, as áreas negligenciadas são precarizadas pelo descarte incorreto de materiais. Assim, é clara a necessidade de estratégias mais inclusivas que considerem as realidades socioeconômicas locais. Muito bem, Luiz. Agora a conclusão. Portanto, é preciso buscar medidas para garantir um futuro sustentável. A fim de incentivar a produção sustentável, o Ministério da Economia e do Meio Ambiente deve financiar empresas voltadas para isso por meio de remanejamento do orçamento. Além disso, o governo, responsável pelo bem-estar, deve assegurar de atendimento à população ecologicamente vulnerável. Dessa maneira, o Brasil estará mais próximo do previsto pela Agenda 2030 e se tornará sustentável. Eu tentei retomar Peraí, Lê tá ótimo. Eu não estou conseguindo identificar o modo meio, mas lê de novo. eu Por meio coloquei de assim, alguma coisa. por meio do remanejamento de orçamento. Ou seja, você, Ótimo. Pronto, você pronto. pegar o dinheiro que é para certa área e financiar as empresas Pronto. que têm projetos sustentáveis. Uhum. É isso. Eu tentei retomar o repertório da Agenda 2030 no final, porque eu vi que a maioria das redações Nota Mil fazem isso, de retomar o repertório. Todas, não é, é todas, Luiz. Eu tenho todos os cadernos aqui. Isso aí se chama fechamento tópico, que é o que eu digo que é encerrar com chave de ouro. Eu chamo assim. Todas retomam. Então, vocês vão retomar também, né? Que nosso modelo aqui é nota 1000. Aí, tu retomou? Sim. Dessa maneira, o Brasil estará mais próximo do previsto pela Agenda 2030 e se tornará sustentável. Meu repertório falava sobre a Agenda 2030 e a ONU. Viu, gente, como vocês se preocuparam à toa para isso aqui? Vocês arrasaram. Foram maravilhosamente bem. Muito bom, o Luiz abordou todos, não tem uma lacuna argumentativa aí, ele abordou todos os pontos que o tema cabia, né? Guardem aí esse conceito de obsolescência programada, gente, que é justamente essa questão das empresas fabricarem os produtos com pouca durabilidade. Então, isso aí aumenta o consumo consequentemente, a quantidade de lixo, né? Que vai prejudicar drasticamente o meio ambiente, causar doenças, comprometer a biodiversidade. Infelizmente, é tudo hoje, é móveis, é tudo, a gente compra, com 2, 3 meses já começa a descolar, quebrar, né? Não tem durabilidade mais. Propositalmente, né, feito pelas empresas, a mentalidade capitalista, né? Elas visam o lucro e elas ignoram os efeitos causados pela busca excessiva pelo capital, como diz o Karl Marx. Elas não estão nem aí se elas realizam uma queimada para explorar uma área, se elas desmatam para extrair a madeira, elas não estão nem aí, né? Elas querem saber do lucro. Luiz quer fazer mais comentários. Parabéns pela apresentação, muito, muito bom, Não, sabe? obrigado. Adorei. Alguém quer comentar o tema do Luiz? Ele ficou sobre o desenvolvimento sustentável, gente, eixo meio ambiente. Alguém quer fazer alguma pergunta para ele, algum comentário? E agora, só falta o Guilherme. E ele disse que está terminando. Eu vou lá no privado para saber se ele terminou. Porque ele já tinha mandado até os slides, só porque é ele que tem que apresentar.
Aí ele disse que estava terminando 8:06, quando ele disse que estava terminando. Deixa eu perguntar aqui se ele já terminou, só falta ele. Falta mais, mas dos que está aqui presente. Tá bem. Quase descarregando. Tiago, eu vou enviar bem aqui os slides dele para tu. Enviei. Tu olhou lá? Tu olhou lá? Olhei, rapaz. E aí, professor? Oi. Me manda esse arquivo bem, né? Espera aí. Tô falando pro outro celular e tá sendo... Ei, Guilherme não tá na aula não, né? Que eu não tô conseguindo ver não. Quando eu aperto só faz volta pro início. Tá não, né? Tá não, professor. Oxe. Oh, meu Deus. Espera aí, deixa eu mandar aqui mensagem para ele. Manda mensagem pra ele aí primeiro. Mandei já. Já vou ligar. Eita, meu Deus. Era o papel, hein? Certo. Entrou. Tava lá no privado. Qual é o nome dele? Guilherme. Guilherme. Gente, o tema dele foi o mais difícil. Assim, levando em conta assim, o contexto de todos os temas, esse dele nunca caiu no Enem, gente. Outra aposta grande aí de tema, né? Se fosse esse daí, então vamos, é um tema que é muito importante vocês prestarem muita atenção. Tá perdoado, Guilherme. Te perdoamos.
Tá pronto para começar? Sim. Pronto, pois pode ficar à vontade. Tá. Ok. Bom, eu não estava aqui, eu não vi como era para poder apresentar mesmo, então eu vou apresentar como se fosse só uma apresentação escolar mesmo. É assim mesmo. Os que colocaram o slide também faz assim, apresenta a redação, as notícias, o que pesquisou, viu? Pode passar, né? Que é o Tiago que vai manuseando. Tiago, pode passar. Tá. Eu, pela pesquisa que eu fiz, dá para entender que o preconceito linguístico no Brasil afeta de diversas maneiras milhões de pessoas. Sim. Que principalmente de regiões mais marginalizadas e também que tem sotaques mais fortes, como por exemplo o Nordeste. Ótimo. Foi na região. Apesar de não ter uma forma correta de se falar, existe a maneira culta e formal de se usar. Uhum. Então, isso é um ponto a se levantar, que o preconceito linguístico vale mais pelo coloquial do que o formal. Sim. Pode passar. Ótimo. O preconceito linguístico também é uma forma de preconceito geral, normalmente focado em pessoas de lugares menos desenvolvidos, que afeta diretamente pessoas, porque são julgadas como inferiores intelectualmente, Uhum. ou apenas dizem que a sua cultura é mais rústica do que o resto do país. Sim, muito bem. E a gente pode ver um exemplo do preconceito linguístico na nossa realidade, que é o do Nordeste, que é entre os nordestinos e o sotaque nordestino. Tem muita gente que é um preconceito geral e, infelizmente, muito forte, que é o tratar o nordestino como uma parte irrelevante para a própria economia, para a própria cultura, para o desenvolvimento em si do país. Muita gente julga o nordestino como sendo, principalmente Monteiro Lobato, já fez um ensaio, acho que foi um ensaio, ou foi uma reclamação, não lembro exatamente. Fez uma reclamação sobre como a gente não tem cultura, o nordestino nada mais é do que uma pessoa rústica e Chamados de burros. que são burros, rústica e preguiçosos, que não trabalham, que não uma palavra, que não contribuem para a economia do país. Uhum. Isso é uma maneira errônea de se pensar. Além de há bastante preconceito com pessoas que usam as maneiras regionais de se falar. Por exemplo, cada região do país tem uma maneira específica de falar, há gírias, há coisas Sim. que, por exemplo, aqui a gente pode falar de boa e em outro lugar a gente não pode, porque pode soar como uma ofensa, ou pode soar como uma coisa esquisita. Então também tem que ir. Então, dialetos locais acabam virando motivo de chacota em outros lugares do nosso próprio país, porque o Brasil é um país muito grande, muito diversificado. Não vou longe, não. Às vezes aqui, quem é daqui sabe, né? As pessoas dizem, fulano, tu matou a pau, né? Não diz assim, quando a pessoa dá uma mancada. As pessoas que são daqui, que viajam para fora, quando fala isso aí, a zombaria diz que é riso, não sei quantos minutos, né? Aí o que é que isso acontece com quem falou e as pessoas fazem isso, né? Ela vai ficar... Isso é uma zombaria. É uma pessoa que tende a se sentir inferior, tende a contribuir para problemas sociais. Sim. E também isso é uma coisa que o preconceito linguístico também afeta bastante comunidades indígenas e quilombolas, porque eles também utilizam muito da sua língua matriz, como por exemplo tupiniquim e algumas línguas africanas, para usar como
entre aspas, gírias e dialetos locais. O que é o oxente para nós, eles têm um equivalente na língua matriz deles. Sim. E também pode ver, porque a língua matriz, tanto africana quanto indígena, tem mais dificuldade de falar certas palavras do português culto, e ainda por cima eles crescem numa situação social diferente, onde é bem mais coloquial, e tendo em vista isso, pode ver que isso afeta realmente pessoas que são mais marginalizadas em termos do pH, de coisa, por exemplo, nordestinos. É tanto que o preconceito com os indígenas foi tão grande, meu celular está quase descarregando, gente, vou ter que botar na tomada. O preconceito com os indígenas foi tão grande que eles tiveram o quê, gente? Os portugueses fizeram o quê, né? Tentaram erradicar a língua. Tentaram Mudar erradicar a língua matriz. a linguagem deles. Muito bem, Guilherme. Tiago, eu tava no slide 4, se tu puder botar pro slide 5. No 5, Tiago. Está indo muito bem, Guilherme, abordando os pontos principais do tema. Tá. Aí eu também pesquisei os preconceitos linguísticos na cultura popular no Brasil. Nós temos o Zeca Tatu de Monteiro Lobato, um personagem que foi criado como para ser motivo de chacota, dizendo que foi feito para dizer o que eu disse, que o nordestino é preguiçoso, é ignorante. Foi um personagem realmente criado não para mostrar como a nossa cultura é diferente, mas sim para nos ridicularizar. Sim. Porque naquela época tinham em vista que só o Sudeste e o Sul eram importantes para o Brasil. Sim, sim. O que continua é enraizado até hoje. Continua até hoje, e mesmo que isso não seja uma verdade. Falta que o E também Enem o nordestino que tira 1000 em tudo. Essas provinhas, o Nordeste tira nota boa, se destaca, mas como o preconceito está tão enraizado, a população continua, né? Tendo o Nordeste como o pior estado. Sim. Só aspectos negativos. Isso é. Continua. Tá. Temos o personagem Leléu, do filme Lisabela e o Prisioneiro. Um filme brasileiro, que dá pra usar, que é, caso caia esse tema, dá pra usar, onde tem um personagem Leléu, que é um personagem que fala muito com sotaque carregado do Nordeste. Sim. E é um filme que não é ridicularizando, que não ridiculariza a nossa língua, ele mostra o choque de cultura. Ele mostra como o personagem Leléu, que é um personagem que tem apresentado por Selton Mello, que fala muito com linguajar coloquial, fala muita gíria nordestina, e tem agido com outras pessoas que não falam esse dialeto. Puxam mais para a linguagem mais formal, ou linguagem mais aquela voltada mais para o Sudeste e Sul, que são uma linguagem com menos gírias e menos abreviações, e assim por diante. E temos os exemplos que a professora já falou, que é o Chico Bento, que fala do jeito caipira, fala com dialeto menos escolarizado, que também é um motivo de chacota, que às vezes é usado como piada. E temos né? Sim, aí, fala, você mesmo, que fala coloquial, não é porque um personagem que é feito realmente para mostrar, para ser diferente, que é para poder ser singular entre os outros personagens. Temos o Cebolinha, que tem uma... Sim, entra aí a questão do regionalismo, né? Sim, do regionalismo. Também temos o Cebolinha, que tem problema de fala. E ele tem dislalia a troca do R pelo L. Sim, Cebolinha. Dislalia. E também dá pra entender que o preconceito linguístico entra também com pessoas que têm problema de desenvolvimento. Pessoas que, como alguns aspectos da síndrome de Down e alguns síndrome de Down, que dá uma dificultada no aprendizado. Também tem pessoas que estão no espectro autista, que têm dificuldade em se comunicar, os não verbais, que
Os não verbais não falam muito em si, quando falam, são poucas palavras, tem aqueles que estão no meio termo, que ou não conseguem se comunicar direito, ou se comunicam de maneira mais infantilizada, porque seu dialeto é mais. Porque a sua aprendizagem da fala é um pouco mais devagar. Procurando palavras para não falar um pouco ofensivo. Um aprendizado mais devagar, mais lento. Nada que umas terapias não resolva. Sim, coisas que terapias não resolvam, mas ainda assim entram nesse preconceito. São pessoas que têm problema de desenvolvimento, pessoas que têm problema de fala, pessoas até que por algum motivo tem alguma doença que faz a fala dela soar um pouco diferente, já vira motivo de chacota. Por exemplo, muita gente compartilha e viraliza vídeos ridicularizando uma pessoa fanha, que tenta falar de um jeito, mas a voz não sai, porque as vias nasais são fechadas e o nariz, querendo ou não, é uma maneira de personalização. Reportagem do médico, ele fez até um vídeo postando pedindo desculpa, né? Que o paciente. Sim, eu li que era um paciente que tinha que foi uma ridicularização em rede social, para todo o público ver. Uma coisa que realmente não é o esperado de um profissional. Sim. Sim, sim. O preconceito e também o preconceito linguístico reforça bastante a desigualdade social. É um bom ponto a levar. Porque normalmente falar de maneira culta é associado a pessoas de alta classe, enquanto falar com maneirismos e regionalismo é visto como uma maneira errada de se falar, uma maneira de gente de classe baixa. Sim. Que ainda assim que mantém o preconceito. E a maneira principal para hoje eu tô no slide Tiago, vai passando. de número 7. Eu acabo falando rápido, então eu acabo engolindo alguns slides que eu fiz. De número 7. E aqui a gente pode falar sobre como superar esse preconceito, que tem como dar uma superada nesse preconceito, que é, querendo ou não, voltado para a escola. Que é ter um professor que saiba educar, que saiba dizer, mas que também não apague o maneirismo, o regionalismo de pessoas da fala das pessoas. É um professor que diz assim, que não quer erradicar regionalismo e dialeto local ou coisas do tipo, mas quer ensinar a maneira certa somente para os locais certos. Sim, por exemplo, ensinar a maneira correta de se falar, de se portar numa entrevista de emprego é diferente da maneira de falar, muito bem. de falar e se portar com os amigos. Não tem por que você estar numa situação informal, numa situação com amigos, pessoas que vocês conhecem, e ter que falar tudo corretamente. Muito bem. Também temos que ter certas situações. Numa entrevista de emprego, você tem que tentar você tem que se parecer saber o que você está falando. Estou botando uma linguagem mais formal, mas ainda assim não tem por que você apagar seu próprio dialeto. Sim. E isso também vai ensinar a escrever. O problema maior disso é numa escrita, porque, querendo ou não, a redação ou outros tipos de escrita já levam a regra formal e elas são importantes para seguir a vida. Por exemplo, fazer um concurso para poder jogar no Enem, para poder fazer o Enem e ter uma nota boa para jogar para procurar um emprego. E além de saber ler, além de ensinar a leitura, que também é importante para poder seguir. Mas perceba, não é porque a escola pode e deve ensinar uma maneira formal de escrever que ela deve apagar o regionalismo, os dialetos, a forma de fala de alguém. A escola não está lá para botar isso. Ela está para ensinar o jeito certo para os momentos certos. Em momentos de informalidade, você pode ser formal. Em momentos de formalidade, você deve ser formal. E em conclusão, a gente pode dizer que é um fenômeno que contribui para a exclusão social, além de afetar bastante os brasileiros, sendo um reflexo das desigualdades sociais e regionais do nosso país. E que, para poder combatê-los, exige, além de políticas públicas, esforço escolar,
precisa também para poder resolver esse problema, além das políticas públicas e do reforço escolar, é necessária uma mudança de mentalidade. Muito Porque, bem. querendo ou não, isso é um preconceito muito mais social, um preconceito que vai muito mais de pessoa para pessoa do que realmente sistemático. Eu acho que minha apresentação acaba aqui. Acaba aqui, né? Pronto. Guilherme arrasou. Para o tema mais difícil, foi ótimo. Eu só queria pedir uma coisa, que tu organizasse tudo isso aí numa redação, na folha com 30 linhas. Tu abordou aí várias informações, aí dá para montar direitinho a redação aí. Pior que dá. Eu coloquei repertório, que são personagens que sofrem. Pode escolher um daqueles. Tu colocou teses, tu colocou causa, consequência, solução. Porque tu colocou mesmo em forma de slide para mostrar, né, sobre o tema. Sim. Pronto. Esse tema aí teu é muito importante. É um tema que eu tenho certeza que se caísse ia ter muita nota 0, né? Porque os alunos acham difícil esse tema aí. Gente, mas vocês conseguiram entender o tema do Guilherme, ele abordou muito, muito bem, né? As causas, né? As consequências do preconceito linguístico, aí o preconceito no tocante à fala, né? Essas pessoas inferiorizadas, elas não vão querer falar, elas vão recuar a fala. Pronto, tem um repertório muito bom também, não sei se vocês lembram do filme Que Horas Ela Volta, que até a Regina Casé, a empregada doméstica, ela é muitas vezes no filme ridicularizada pela forma de falar, né? O fala nordestino dela. É um ótimo repertório também para o tema. A mídia também pode culpar a mídia também desempenha um papel decisivo, né? No preconceito linguístico. Né? Ela cria certos estereótipos negativos de certos grupos sociais, né? Então dá certo também como abordagem. Muito bem, foi muito bem. Alguém quer comentar sobre o tema do Guilherme, fazer alguma pergunta? Entenderam, gente, o tema dele? Guilherme, antes de tu entrar, eu pedi para todos aqui, porque como foi uma aula muito importante, muito interativa, eles discutiram temas muito importantes, temas nunca cobrados no Enem, cada um foi uma temática bem relevante. Eu queria te perguntar, quando tu organizar aí, para mandar para mim, para mandar para o grupo, porque eu queria que todos tivessem essas informações para estudar, né? Porque vai que o tema lá seja um tema que foi falado por um de vocês, né? Foi várias temáticas que eu coloquei para ser citada, né? Cada um aqui falou de temas, nenhum é mais importante do que o outro. Falou de temas bem importantes. Quando tu organizar, aí tu me manda. Sim, Gente, senhora. E a chamada termina em 10 minutos. Eu amei a aula, quero agradecer a cada um de vocês que fez mesmo, que venceu o medo, né? Viu como não é um bicho de 7 cabeças? Todo mundo falou bem, eu estava amando ouvir vocês aqui falando, esses argumentos pertinentes. Ninguém aqui fugiu do tema, ninguém desviou o foco temático, ninguém tangenciou o tema. Os elementos mais os principais elementos da redação veio presente na redação de todos que aqui apresentaram. Repertórios, não teve um repertório que não seja pertinente ao tema. Todos estão de parabéns, né? Sobre o tema. Eu quero agradecer, né? Eu confesso que na aula passada eu fiquei um pouco triste, porque eu não achava que ninguém tinha feito, né? Eu também nem preparei nada, porque eu pensei que mas vocês apresentaram hoje. Amanhã eu vou mandar uma nova proposta, um mês para o Enem quase, né? Mais de um mês, pouca coisa. Então, eu quero pedir, se vocês derem conta, eu mando duas propostas toda semana. Comecem a estudar aquela apostila que a gente já viu sobre teses e desenvolvimento, que para vocês aprenderem os mesmos, né?
a argumentação que está lá. E é isso, e partir para os treinos. Tiago, tu tá salvando as aulas, né? Salvou o primeiro tempo, tá salvando. Gente, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Assistam os vídeos que eu vou postar. Tem algumas pessoas que já me disseram que vão mandar os vídeos. Vou postar o do Luiz, viu? E, pois então, boa noite, gente. Até a nossa próxima aula. Tchau.